Pessoal, boa tarde. Daremos continuidade ao conteúdo de Odontologia Restauradora 2 e começaremos um assunto diferente. O tópico dessa aula é deformidades dentárias, tá? Deformidades dentais. Nesse conteúdo, a gente vai falar de alterações, né, na dentição e como que a gente pode envolver, relacionar e restaurar esses dentes, tá? Ah, eu usei alguns explicações, né, algumas descrições das lesões a partir do capítulo 2 desse livro de patologia oral e maxilofacial, é o Neville, tá? Esse livro também vocês encontram na biblioteca e eu tirei as informações do capítulo 2. É uma leitura complementar, eu li esse capítulo, achei muito interessante e me ajudou a escrever algumas definições e justificativas das lesões. Ó, para a gente começar essa aula, vamos fixar esse slide. Eu vou falar então de deformidades dentárias e essas deformidades, essas alterações na estrutura dental, elas são ocasionadas por duas fontes diferentes. A gente tem a fluência do meio ambiente, tá? Por exemplo, ingestão de flúor, poluição do ar, tá? Isso pode promover alterações dentárias e a gente tem influências genéticas, tá? Então, são condições que as pessoas já nascem com essa alteração e existe uma alteração dentária. O exemplo clássico é a melogênese imperfeita. Todos esses tópicos serão abordados. E, basicamente, é o seguinte. A gente vai falar de fluorose dental, falaremos de lesões não cariosas. Essas lesões não cariosas são cada vez mais comuns e frequentes na clínica. São lesões de abrasão, abifração, erosão e atrição. Todos esses tópicos eu vou abordar com vocês, tá? Alterações de cor por medicamentos. O caso clássico é a ingestão do antibiótico tetraciclina durante a infância. Vou falar com vocês também. E a melogênese e dentinogênese imperfeita, tá? São alterações genéticas, mas a melogênese afeta esmalte, a dentinogênese vai afetar a dentina. Começando por fluorose dentária, e eu vou pedir para vocês uma atenção seguinte, observem o tópico do slide ali em cima, que estou escrito, então, efeito ambiental no desenvolvimento das estruturas dentárias. Nessa situação, eu só estou falando de alterações influenciadas pelo meio ambiente, tá? E a fluorose, ela é uma alteração pelo meio ambiente. Se vocês observarem essa imagem clínica, se eu pedir para vocês caracterizarem essas alterações, tá? Como que vocês classificariam? Tá? Então, basicamente, a gente encontra manchas brancas, elas estão localizadas em mais de um dente, são manchas opacas, tá? Então, eu vou descrever com vocês aqui. Basicamente, qual que é a origem da fluorose dentária? É uma ingestão excessiva de flúor durante a melogênese dos dentes. Esses dentes permanentes com alteração, né, com essa fluorose dentária, o paciente geralmente ele tem uma ingestão de flúor durante os 5 ou 8 anos, até 8 anos de idade. Então, durante essa idade, entre esses anos, existe a formação do esmalte permanente. Então, durante essa formação do esmalte, o paciente faz um consumo excessivo de flúor, um consumo crônico, tá? E esse é o aspecto dos dentes, tá? Então, essas manchas brancas são as manchas de fluorose. Tá? Essas manchas brancas, elas são defeitos na mineralização dos dentes. Tá? A gente pode chamar que essas manchas são manchas hipomineralizadas. O que quer dizer hipomineralizadas? O esmalte, tá? Ele foi secretado de forma satisfatória. Tá? Então, a ameloblasto ele secretou o esmalte. Só que na fase histológica de acontecer a mineralização, tá? Esse esmalte ele foi hipomineralizado. Então, ele é um esmalte um pouco mais fraco, esse esmalte realmente é um pouco mais fraco, ele pode quebrar em situações de fluorose severa, tá? E essa severidade da fluorose, ela vai estar ligada com a dose, com o tempo e com a duração de exposição ao flúor. Então, retomando, uma dose muito excessiva, o tempo quis dizer a idade que esse paciente foi exposto ao flúor e a duração dessa exposição, se foi um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos.
Tudo isso ele se relaciona com o grau de severidade da fluorose. Basicamente, a gente divide em três partes, tá? A gente tem a fluorose leve, a fluorose moderada e a fluorose severa. Vou mostrar foto de cada condição. Nesse caso aqui, é uma fluorose leve, tá? Eu quero que vocês se atentem a uma informação que quando a gente fez essa foto, tá? Esse dente estava desidratado. Então, quando esse dente desidrata, essas manchas realçam. Tá? Se vocês observarem aí o dente 22, então esse lateral que está aparecendo para vocês, vocês observam essa mancha mais espalhada na vestibular, tá? Ela ocupa mais espaço da vestibular, vamos pensar assim. Quando o dente estava hidratado, não aconteceu isso, tá? Então, essa mancha branca, ela está realçada por conta da desidratação. Mas é um caso de fluorose leve. Esse é um caso clássico que a gente pode fazer o clareamento, se o paciente realmente ele apresentar uma queixa estética, Daniel, essas manchas me incomodam. Nesse caso, é interessante a gente começar pelo clareamento. Clareando essas partes, né, essa dentição amarelada do paciente, pode ser que essas manchas se igualem ao dente clareado e aí elas se tornam camufladas. E a gente não precisa restaurar nem fazer microabrasão, tá? Ó, quais são as características clínicas dessas manchas? Então, é um esmalte branco, tá? É uma mancha branca, opaca, sem brilho e que pode apresentar pigmentação amarela ou marrom escura. Então, basicamente é o seguinte, são manchas brancas, podem ser manchas amarelas e podem ser manchas marrons, com mancha marrom escura, tá? Essas cores são ligadas de novo com a severidade. Geralmente moderada, mais leve é mancha branca. Mancha mais severa é amarela, mais marrom escura. Tá? Então, nesse caso, de novo, é uma fluorose leve. Esses dentes acometidos pela fluorose, então, essa lesão tem uma característica difusa, então ela não é um ponto branco localizado no centro da vestibular. Não é isso, tá? Não um ponto branco bem delimitado. Então, é uma mancha branca mais espalhada. Elas são manchas bilaterais. Então, uma das formas da gente promover, da gente fazer um diagnóstico diferencial, se é fluorose, ou se é hipoplasia, se é alguma outra alteração, é o seguinte: a fluorose, ela acomete os dentes homólogos. O que é isso? Se o dente 11 tem mancha, o dente 21 tem que ter também. Tá? Por quê? Porque quando o esmalte está sendo formado, o dente 11 e 21, o esmalte é formado ao mesmo tempo. Então, tanto o dente 11 e 21, ele vai ser exposto ao flúor, tá? Então, se você encontrar uma mancha branca só no 11, tá? Não é fluorose. Teria que ter essa mancha no 11 e no 21. Então, a gente fala que então, a fluorose, ela comete dentes homólogos, dentes pareados. Então, se tem no lateral, no 12, tem que ter no 22. Se tem no 23, tem que ter no 13 também. Tudo bem? E são simetricamente distribuídos, tá? Eu não vou encontrar uma mancha na cervical do 11 e uma mancha na incisal do 21. Eles estão realmente na mesma localização, tá? E nessas situações, a principal queixa dos pacientes é uma queixa estética. O paciente não vai, dificilmente o paciente procura o consultório relatando dor por conta das manchas brancas, a menos que esteja quebrado, tá? Mas nessa situação que eu coloquei para vocês nessa foto, o paciente vai relatar queixa estética, tudo bem? E queixa estética, basicamente. Tá, e aí o que vocês conseguem observar aqui, ó? Então, são manchas, dentes homólogos. Olha o dente 11 e o dente 21 desse paciente. Se vocês observarem na região cervical, vocês estão observando essas manchas brancas horizontais. A gente fala que são manchas estriadas, tá bom? Então, essa é uma característica de mancha de fluorose. São manchas como se fossem realmente nesse sentido horizontal. Tudo bem? E vocês observam que ele está meio que na mesma altura da cervical dos dois dentes, tá? Não invade espaço do terço médio. O que isso diz para nós? Que durante a formação do esmalte da região cervical, o paciente foi exposto ao flúor. E durante a formação do esmalte do dente 11 e 21, do terço médio incisal, essa exposição ao flúor diminuiu. Vocês conseguem observar que tem uma menor quantidade de manchas, tá? Então, essa basicamente é a leitura que a gente tem que fazer. Vocês observam aqui que existe também mancha de fluorose na região oclusal palatina dos dentes. Da mesma forma que o esmalte é formado na vestibular, ele é formado na palatina e na oclusal, tá?
Então, basicamente, a gente não vai tratar essas manchas com microabrasão na região oclusal e palatina lingual, porque não são regiões que são expostas durante o sorriso, basicamente. Tá? A gente, então, trata mais, são queixas na região vestibular. Tá? Olha aqui uma outra imagem da oclusal desse premolar, são manchas brancas, e a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial com lesão ativa ou inativa de cárie, tá? Mas vocês observam realmente essa mancha estriada, essa mancha horizontal na vestibular, essa mancha difusa, opaca, distribuída na oclusal. E nessa imagem, as manchas brancas estão nas vertentes. Essas vertentes, tanto na cúspide vestibular e palatina, são regiões fáceis de serem escovadas e que também são áreas de contato na oclusão. Então, é mais fácil limpar e é um diagnóstico diferencial para lesão cariosa. Uma outra forma que a gente pode fazer avaliação dessas manchas é por meio dessa imagem do lado direito de vocês. Então, se o paciente perguntar, Daniel, ou vocês perguntarem, Daniel, essa mancha é profunda ou rasa? Eu coloco o meu LED na superfície palatina e polimerizo. Tá? Eu vou colocar uma outra imagem para vocês, para exemplificar essa alteração. Tá? A gente coloca, então, de novo, esse LED na palatina para avaliar a profundidade. Se for mancha profunda, a gente precisa restaurar ou fazer faceta. Se for mancha superficial, a gente consegue fazer microabrasão. Se vocês observarem essa imagem clínica do lado esquerdo, vocês estão observando novamente essas manchas brancas de fluorose, elas estão no sentido horizontal, tá bom? Então, isso é uma característica clínica de fluorose, tá? Então, mancha horizontal. E um dos passos da microabrasão, a gente utiliza ponta diamantada, tá? Para remover essas manchas iniciais. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar a aula agora pelo tempo, tá? Depois eu não vou conseguir postar. Eu vou só fazer uma pausa e já termino na próxima aula, tá? Só um minuto.